A ideia surgiu quando nós estávamos participando de um encontro, de um simpósio, e lá no Sesc, junto com o Padre Antônio Lobo, junto com a Terezinha e o Geraldo, e que lá a gente via assim, a aflição das famílias, procurando ajuda para resolver os problemas no álcool e na droga. E foi que no final, na avaliação, eu me senti motivada a montar um ambulatório onde a gente pudesse reunir endereços, locais onde essas pessoas pudessem fazer trabalho. Então, no ambulatório a gente fazia uma triagem, um diagnóstico da situação e depois faríamos os encaminhamentos. Há 10 anos atrás, nós tivemos o privilégio de cantar no início da caminhada. Isso é importante para um coral poder estar aqui hoje, 10 anos depois, comemorando 10 anos de caminhada. A Casa de Maria, ela surgiu assim da ideia que a Regina já colocou. E para fazer isso, nós precisávamos de dinheiro. E surgiu então a ideia da gente fazer uma feijoada. E a dificuldade de achar local, essas coisas todas, nós conseguimos contornar através do padre Antônio Giroto, que ele nos cedeu o salão, aí a gente foi achar quem nos emprestava as panelas e resultado, essa feijoada nos rendeu o equivalente hoje seria assim mais ou menos $1.000. Com esses $1.000 nós nos dispomos a alugar uma casa e coletar móveis usados de amigos. Então surgiu então a Casa de Maria num primeiro momento na Rua Santos, acho que é 1246 foi a nossa primeira casa. Era uma casa alugada onde eu botei um telefone meu, alguém botou outros móveis e aí surgiu o primeiro ambulatório da Casa de Maria. A princípio a ideia era só da gente atender o ambulatório. Mas à medida em que os pacientes foram chegando e a demanda foi aumentando, nós sentimos a necessidade de montar uma comunidade terapêutica. Por quê? A gente tinha só algumas no Paraná, em Jacarezinho e em Campinas, que a gente podia estar encaminhando. E isso não era mais suficiente para a demanda. Aí a Regina teve a ideia de montar uma comunidade. Aí nós começamos lá em Faxinal. E o nosso objetivo eram comunidades terapêuticas, projeto que a gente adotou. E eu tenho um sítio lá em Mauá, da Serra, lá município de Faxinal. Eu estava terminando de construir uma casa para o meu uso da minha família, uso de lazer. E em acordo com a minha família, eu concordei em que fosse feito um contrato de comodato por 20 anos. Todo o grupo compareceu lá, vimos que a casa era pequena, mas com uma ampliação de mais um quarto, nós poderíamos facilmente acomodar 14 pessoas. Deus vem a nós com sua proposta de aliança. Aliados de Deus, assim como Maria, podemos esmagar a serpente do pecado. A partir daí nós continuamos o nosso trabalho e também pela necessidade, que começou a aparecer muito portadores do HIV, aí nós tivemos que montar o Recanto Amigo, que é uma casa que abriga portadores do HIV. Hoje me parece que já estão com 30 pacientes portadores do HIV, entre crianças, adultos, homens e mulheres. Aí o trabalho foi continuando, caminhando, a equipe foi crescendo, foram somando os mais profissionais, mais voluntários dentro da casa e aí sentimos novamente a necessidade de montar uma casa para criança. Por quê? Começaram a aparecer alguns casos de famílias que maltratavam as crianças em função da dependência química. E aí a Regina teve a ideia de montar esse projeto, que é o projeto Arte de Viver, que hoje já tem 7 meses e estamos com 13 crianças. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar do amor. No início, a maior dificuldade foi encontrar pessoas que acreditassem nesse trabalho.
porque todo início é uma incógnita. Então hoje, quando as pessoas chegam à Casa de Maria, ela já está com um passado de 10 anos e que pode ser avaliado, e naquela época não. Ela estava começando, então para arrecadar fundos para pudesse trabalhar, era muito difícil. Sempre a Casa de Maria teve um conselheiro espiritual, padres, sempre ligados. As dificuldades existem, mas também existiu sempre muito apoio da parte do clero. O funcionamento do nosso Centro de Apoio a Portadores, né, resume primeiramente no resgate à pessoa, né, a vida do paciente, trazer novamente os hábitos sociais, de higiene, né, e tentar fazer com que eles realmente tenham um pouco mais de amor e que entendam que não é o fim. Tudo que a gente passa na vida, né, tem um sentido. A Casa de Maria tenta instituir isso e passar para os nossos internos, né, essa mentalidade de vida. Arte de Viver é um projeto da Casa de Maria que atende crianças vítimas de maus tratos, filhos de pais dependentes. A nossa proposta é que essas crianças fiquem por um período de 1 ano, né, até que a gente possa reintegrar essas crianças à sua casa, porque elas são retiradas pelo Conselho Tutelar e a gente faz um trabalho de recuperação desses pais para depois devolver essas crianças. A maior dificuldade nossa é resgatar, restaurar a autoestima para que elas possam aceitar o atendimento, aceitar o tratamento. Porque até então elas acham que alcoolismo não é uma doença e que elas estão bem nessa situação. Minha atividade consiste em fazer uma instrução religiosa, espiritual, dos internos da comunidade de Faxinal, onde se trata das dependências de droga e álcool. E também a mesma atividade fazemos em Jaguapitã, os portadores do vírus HIV. Essa atividade consiste basicamente em levar o interno a fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus e sobre o sentido da vida que ele levou e que perspectiva ele tirar com essa palavra para a vida nova que se propõe para ele. Há também o tratamento das emoções, a parte emocional do dependente, do interno. Esse trabalho vem no suporte da psicologia, que é prestada a ele. Em complemento à espiritualidade, quer dizer, tudo é necessário. A base da espiritualidade é que dá motivação para ele fazer o seu tratamento. Cantei, vibrei de alegria, chorei de alegria, porque vale a pena ser filho de Maria. A Casa de Maria para mim hoje foi a casa que me recuperou, é onde que eu trabalho, é tudo. O trabalho da Casa de Maria é muito gratificante. A Casa de Maria tem um sentido muito importante na minha vida, né? Eu acho que assim como ela me resgatou das drogas, né, me deu novamente uma oportunidade do convívio social. Eu acho que me trouxe novamente a vida realmente, né? A gente já sentiu alguns frutos de pais já bem conscientes do tratamento, de crianças já num bom desenvolvimento, tanto psicológico como social, indo à escola, frequentando assim, o meio social, assim, saiu mesmo daquele meio de abandono. Eu decidi falar o meu sim, responder o meu sim e me apaixonei pela causa. Realmente ajudar o próximo é um bem maior para a gente mesmo. Então na Casa de Maria a gente exerce a caridade, exerce o amor e vê muito a esperança de Jesus trazer uma vida melhor para essas pessoas. Então na Casa de Maria eu me sinto feliz em poder exercer atividade profissional como administradora e também praticar o bem. Dedicar o tempo às pessoas que precisam um pouco mais da nossa atenção. É isso aí, é uma caminhada de 10 anos, mas de muita luta, de muito trabalho e que graças a Deus a gente tem conseguido levar em frente esse trabalho e ajudar algumas pessoas. Porém, o amor ao próximo é o que mais se assemelha ao amor de Deus. O próximo é sempre o necessitado, não precisa ser parente,
e quase sempre é um desconhecido. Esse é o amor que a Casa de Maria vem plantando, colhendo e oferecendo. Um amor incondicional que não vê cor, idade ou sexo. Como o sol ou a chuva benfazeja que Deus concede a todos, justos e injustos, nestes 10 anos que comemoramos hoje, a Casa de Maria tem dado a todos o seu amor incondicional, que leva os humilhados pelo vício ou pela doença, fazendo com que se saibam amados e importantes, pois é assim que são amados pelo Pai que está no céu. É uma casa onde realmente se vive e pratica o amor e a caridade. O bom Deus é nosso Pai. E o Filho dele, Jesus, disse: toda vez que vocês ajudarem o meu irmão, entre os mais pequeninos, vocês fazem este amor a mim mesmo. Então vejam a casa de Maria como a casa de misericórdia, a casa do amor, a casa de acolher o próximo, para que todos tenham vida. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalham, que ajudam a Casa de Maria, para que cada vez mais se promova a vida e cada vez mais todos se sintam acolhidos e valorizados em sua vida. Precisamos de mais pessoas, né, por esse apelo, para mais pessoas que digam sim a Maria, sim a Deus, para que a gente possa mais e mais abraçar essa causa. Que Casa de Maria não seja uma instituição só nossa, né, de algumas pessoas, mas sim de toda uma comunidade que possa se servir desse trabalho e desse serviço. É um serviço à igreja, eu coloco como serviço à igreja, porque é um serviço que é um apelo da igreja, uma igreja mãe, que pede pelos excluídos, para que a gente tenha uma caridade, misericórdia. Então nós estamos aí nesse trabalho e esperamos que mais pessoas ajudem a gente a montar esses projetos da necessidade que cada dia e cada ano vai se apresentando.